Ouro e prata eram comparados com as pedras do deserto no auge do seu reinado. O mundo nunca viu tanta prosperidade emanando de um lugar só. Né? O que será que a gente pode aprender com a história de Salomão? Para levar para a vida, para os negócios e para as relações pessoais. Existe uma diferença entre conhecimento do bem e do mal e discernimento do bem e do mal. Ele não pediu conhecimento do bem e do mal, ele pediu discernimento. Ou seja, para que eu distinguir, para que eu saiba o que é um e o que é outro. O outro não, eu quero experimentar dos dois. Essa que é a diferença do que aconteceu com Adão e Eva. E é interessante, até o pedido do cara já foi sábio. Até o pedido dele já foi sábio. E é interessante que em Provérbios 8, 22, quando a Chokhmah aparece, que é a sabedoria, ela aparece personificada como um agente divino. E Paulo, lá no Novo Testamento, vai dizer que Cristo é a sabedoria de Deus. Então, quando ele pediu, ele não pediu simplesmente competência. Ele não pediu expertise. Ele não pediu diploma. Ele pediu a companhia de Deus. Quando ele pede, Senhor, dá-me essa sabedoria, esse discernimento, eu quero o Senhor comigo. Em outras palavras, seja o meu sócio majoritário. Porque ainda que ele tivesse pedido só sabedoria, se a gente pensar só sabedoria, porque cara, sábio, né? Ainda assim ele estaria na mesma categoria das outras coisas. Porque a sabedoria era uma coisa. Veja bem, Deus o elogiou porque ele não pediu coisas. Você não pediu longevidade, você não pediu prosperidade, você pediu a mim. Porque, como eu falei em Provérbios, que é escrito por ele, a sabedoria é um agente divino que Paulo vai falar que é o próprio Cristo. Então, quando ele pede, Senhor, dá-me discernimento, dá-me o Senhor comigo. Vem o Senhor comigo. É aquela diferença de um pai falar com o filho assim, filho, o que você mais quer no seu aniversário? Um Lamborghini? Um passeio com tudo pago para as Ilhas Maldivas? Uma cobertura na Vieira Solto? Ou um passeio de primeira classe pela Europa? O que você quer? Meu aniversário? Eu quero o Senhor lá comigo para soprar a vela. É isso que Salomão pediu. Deus falou assim, pois então, meu filho, eu vou para a sua vida e vou trazer tudo isso que você não pediu, porque faz parte da minha riqueza. E aí, o que eu notei que sobre algumas reflexões de sabedoria é que a sabedoria verdadeira é dom de Deus. Ela não pode ser fabricada nos laboratórios humanos, nem comprada em nenhum dos mercados do mundo. E no mundo fora da Bíblia, as pessoas elas usam sabedoria para conotar alguém que é muito inteligente. Sim. Só que para a Bíblia, sabedoria não é isso. Não é. O que é essa sabedoria? O que seria a sabedoria, Rodrigo? Olha, vamos colocar o seguinte, a inteligência é você saber o que fazer. A sabedoria é para quê? Então, vamos supor, a inteligência. Eu sou um sniper. Eu sei atirar. Eu atiro muito bem. Eu tenho uma excelente mira. Isso é inteligência. Saber quando atirar e por que atirar, isso é sabedoria. Então não são sinônimos perfeitos. E nessa questão, quando vocês falaram até de mentor, nós temos até um desafio hoje. Porque no passado Davi ouviu o pai dele, Davi. Hoje, os jovens não querem ouvir o pai porque o pai não sabe mexer no Instagram. O problema é que nós vivemos numa situação que nós não estamos tendo apego nenhum aos mais velhos. No passado, o mais velho era sinônimo de sabedoria, porque ele viveu muito tempo, ele caminhou por aqui, ele já cometeu os fracassos dele, então ele pode me alertar, olha, não vai por ali não, porque eu já fui e deu errado. Essa era a mentalidade da época. A mentalidade do mais velho hoje é de ultrapassado. Minha mãe não sabe colocar um vídeo no TikTok, minha mãe não sabe fazer uma dancinha, minha mãe não... Então existe uma sabedoria que perpassa a tecnologia, sabe? Às vezes, aquela pessoa que datilografava pode me dar muito mais ideias sobre produção de um texto do que aquele que só sabe mexer no WhatsApp. Sim, cara. É muito louco, né? O Rodrigo tá falando isso, e, meu pai com a minha idade já me tinha com 8 anos. Louco, né? Caraca. E eu não me tenho, né, com 8 anos. Muito louco isso, né? E aí, já que tá falando sobre sabedoria, então, né, assim, acho que um dos primeiros grandes exemplos da sabedoria de Salomão veio da história que eu vou contar agora. É um caso icônico, né? Um caso de 2 mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Né? Isso aqui é um grande exemplo de sabedoria. Aliás, vou pedir pro Rodrigo contar pra gente. O caso foi o seguinte, Salomão estava ali, era muito comum naquela época as pessoas irem até o rei para pedir um conselho ou para decidir alguma coisa jurídica.
apenas corrigindo um anacronismo, melhor dizendo, que acontece nos filmes. Os filmes mostram um episódio que eu vou citar dentro de um palácio. O rei lá sentado no seu trono, as mulheres vindo, mas normalmente esses episódios aconteciam na porta da cidade. O rei saía do palácio e ia até a porta. Até aquela obra de arte famosa parece meio que um palácio. Ali, né? Muitos desses quadros, Caravaggios, não, são errados. Era na porta da cidade. Por quê? A porta da cidade onde andava todo mundo. Então qualquer demanda jurídica tinha que ter publicidade. Cara, mas faz muito sentido, porque já pensou, tipo assim, todo dia de manhã, o porteiro do castelo abre a porta e todo mundo tem acesso ao castelo. Isso não faz muito sentido. Não faz sentido. Agora, na porta da cidade, tudo bem. E se o camarada for condenado, por exemplo, dali já vai embora. Então, provavelmente, na porta da cidade, em determinados períodos, o rei ia para julgar casos do povo. E apareceram 2 mulheres. Qual que é o caso de hoje? Olha, majestade, essas mulheres estão brigando aqui por uma criança. Digam o caso. Esse bebê é meu. A outra, não, o bebê é meu. E elas ficavam cada um disputando o bebê pra cá, o bebê pra lá. E uma diz o seguinte, não, ela é o meu filho. É porque ela dormiu de noite e acabou rolando na cama e sufocou o filho dela, ele morreu. Quando foi de manhã, ela trocou. Pegou o morto dela, colocou no meu lado e pegou o meu vivo e colocou o dela. Ela falou, não é mentira dela, o bebê é meu. Aí o Salomão falou assim, já tem uma decisão pra resolver isso. Tem testemunhas? Não, não tem. Então faz o seguinte, traga o bebê aqui. Coloca o bebê aqui na porta. Traga uma espada e o melhor soldado. Corta a criança no meio. Dá metade pra uma, metade pra outra e tá tudo resolvido. Quando o camarada foi cortar, a primeira mulher falou o seguinte, e corta mesmo. Se não vai ser meu, não vai ser dela. A outra falou assim, não. Desculpe, eu me equivoquei. Perdão. Ela é que é a mãe da criança. Eu me equivoquei, peço perdão, majestade. O senhor pode me punir por eu ter cometido esse erro. Ela é a mãe da criança, pode levar. Salomão, não corte a criança. Tomei minha decisão. Pode a criança ir com você. Com a segunda que falou assim, eu menti. Então, a majestade, ela confessou que ela mentiu, não. Na verdade, ela é a verdadeira mãe. Porque uma verdadeira mãe prefere passar por mentirosa. Prefere a ausência do filho consigo a saber que o filho está vivo. Ela prefere perder para que o filho sobreviva. A falsa não. A falsa tem o lado dela acima de qualquer amor materno. E foi nessa situação que esse quadro ficou emblemático como a sabedoria de Salomão em resolver uma disputa que, sem essa solução, a gente ia ficar quebrando a cabeça, que se a gente não contasse o final da história, só apresentasse assim, como é que você resolveria? Salomão, ele era muito rico, era tão rico que ele tinha superado todos os reis da terra. Caraca. Naquela época. Além disso, ele era um mestre da diplomacia. Ele formou aliança através de casamento e comércio, não só com a filha de Faraó, várias. O rei da Fenícia, o rei Irão, que mandava trazer as coisas pro templo. Ou seja, ele estava no auge. Aí o cara, ele escreve Eclesiastes e ele já começa assim, o pau quebrando, assim, nada tem sentido, tudo é rével, tudo é vaidade, tudo é como vento, é como correr atrás do vento. Só que assim, não era qualquer um, cara. Ele é o cara que tinha tudo. Ele é o cara que tinha tudo. Ele é o cara que era o cara mais rico do planeta. Ele era o cara mais inteligente do planeta. Ele tinha todas as mulheres do planeta. Ele bebeu todos os vinhos do planeta. Ele tinha todos os exércitos. Ele é o cara mais... É o que qualquer um gostaria de ser hoje. E o cara tá ali depressivo, escrevendo assim, qual é o sentido da vida? Nada tem sentido. Pra mim é isso. O cara ele buscou e tinha tudo que talvez deixaria ele feliz e ele tava só no próximo passo. Mas ele encontrou o sentido da vida no final. É por isso que pra mim o livro ele é tão importante. Porque olha só, esse cara trilhou toda essa jornada e aí ele começou assim, cara, qual é o sentido da vida? Aí ele falou, o sentido da vida deve ser, sei lá, comer. Aí o cara começa a experimentar todas as comidas do mundo. É comprar, o cara compra tudo. É ter os exércitos, ter poder, o cara tem todas as terras, tudo. É ter mulher, tem todas as mulheres. Aí ele fala assim, cara, não é possível, cara. Não tem nada que dê sentido à minha vida. Aí chega a uma conclusão e fala, o que dá sentido à vida é o fruto do trabalho. Aí eu lembro que eu tava nessa parte da Eclesiastes, falei, nossa, cara. Então ele chegou à conclusão que o fruto do trabalho é o que dá sentido primeiro, né? Porque aí eu pensei, nossa, eu tava olhando pra minha casa na época, eu falei, cara, essa casa, ela não tem valor por si só. Ela vale pra mim porque ela é fruto do meu trabalho. Isso daqui é o que dá valor a essas coisas. Por isso que às vezes o herdeiro recebe as coisas dos pais e não vê sentido lá. Não dá valor. Daí, é 1 bilhão, aí daí. Né? É difícil. Então o fruto do trabalho dignifica as coisas. Só que aí vai passando o tempo e ele fala, não, mas nem isso dá sentido na minha vida, cara. Nem isso dá sentido na minha vida. Nada tem sentido. E aí é quando, cara, nessa
essa busca por algo, depois de ter tido tudo, experimentado tudo, não ter encontrado nada, ele volta às origens. E aí ele encontra o que dá sentido à vida dele. Por isso que é um livro eclesiástico. Que foi aquele que a gente leu, né? De tudo que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Ou seja, ali ele entendeu que tudo na vida é provisório. E essas coisas não podem ser os valores eternos, porque mais cedo ou mais tarde elas vão nos abandonar. Por mais que você tenha bom sucesso, bons resultados, as coisas que a gente mais se apega vão nos abandonar. A velhice vai chegar. A desatualização vai chegar. Os problemas vão chegar. Tá certo? Então, assim... E aí é só isso? Acabou? Convenhamos, eu tenho uma frase que eu gosto de citar muito, que ela é emblemática, ela é forte, mas ela é um tapa na cara da gente, que é justamente o poema de Fernando Pessoa, o que é o ser humano senão um cadáver adiado que procria. Nossa. Você tá entendendo? Ou seja, hoje nós estamos aqui, tudo falando de superação, de empreendedorismo, e o Rockefeller. Hoje o Rockefeller é pó. Tá? Viveu grande como é. O que é o Rockefeller? E aí? Então, a gente tem que entender que isso aqui tem que ser provisório. Até as minhas conquistas têm que ser provisórias. E para elas terem sentido, para que eu passe de fase, que é a eternidade, que é o temer a Deus e dar-lhe glória e adorar e guardar os seus mandamentos, eu tenho que lembrar de duas coisas. Letra A. Os mandamentos de Deus podem ser resumidos em dois. Já que ele falou que tanto Salomão fala do tema, você leu os 10 mandamentos, eu falei, perguntaram a Jesus, qual que é o maior dos mandamentos? Ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao ser próximo como a você mesmo. Se você pegar a primeira tábua dos 10 mandamentos, são ordenanças relacionadas a você e Deus. É vertical. É não tomar o nome de Deus em vão, é não adorar imagens, são todas relacionamento ser humano, Deus. A segunda tábua dos 10 mandamentos é ser humano a ser humano. É horizontal. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar. Então olha que interessante, as duas tábuas resumem isso. A primeira é o cumprimento do amar a Deus. A segunda, amar o meu próximo como a mim mesmo. Disso depende toda a lei. E Salomão então entendeu que as coisas nesse mundo, por mais valorosas que sejam, poxa, bateu palma, você conseguiu, você ergueu, você fez um império. Mas isso é provisório. E além de ser provisório, e só vai ser sentido, aí vem o segundo elemento, que eu falei de 2, é se você transformar o fruto do seu trabalho num fruto realmente comestível e agradável. Uma vez um menininho estava andando numa praia, que essa pergunta, como é que eu salvo alguém? O que eu faço? Quem é o meu próximo? Perguntou um jovem rico para Jesus. Quando Jesus falou o seguinte, olha, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Quem é o meu próximo? Aí Jesus contou uma história do bom samaritano e mostrou o próximo foi aquele que serviu, que ajudou ali o seu semelhante. Então eu vou contar uma historinha rápida. Um menininho estava andando numa praia todo dia e pegando conchinhas, estrelinhas do mar e jogando de volta na água. Um senhor passou caminhando ali e falou, menino, todo dia que eu venho correr aqui na praia eu vejo você acordando cedo e vindo pra cá, o que você tá fazendo aqui? Eu tô de férias com a minha família e todo mês de julho a gente vem pra casa da praia. E eu gosto de acordar cedo pra jogar as estrelinhas do mar de volta lá pro mar. Aí o velho, é mesmo? E por que você faz isso? É que eu aprendi na história na aula de ciências que quando a maré joga a estrela do mar aqui na areia, ela é um animal vivo. A estrela do mar é um animal. Só que o sol vai esquentando e ela morre aqui. Então, para evitar que ela morra, eu corro cedo e jogo ela de volta na água. Aí o homem falou, mas meu filhinho, olha o tamanho dessa praia. Tem milhares, se não milhões de estrelas do mar aqui. Não é uma meia dúzia que você joga de volta que vai fazer a diferença. Aquele menino com a sabedoria salomônica abaixou no chão, pegou uma estrela, falou, o senhor pode até ter razão, mas diz isso para essa aqui, e jogou. Então você não vai resolver o problema da fome no mundo, você não vai resolver o problema da injustiça social, você não vai conseguir resolver todos os casos do mundo. Jesus podia curar todos, mas ele curou alguns. Então, faça por alguns, faça por um. Mas, por favor, não coloque a cabeça no seu travesseiro sem saber responder para si mesmo com sinceridade. Quantas pessoas o meu sucesso salvou?